por nós estarmos aqui na casa do Senhor, louvando o seu nome, adorando o seu nome, tendo comunhão com a Igreja Santa do Senhor. E agora um momento especial, que é o momento da Palavra de Deus, onde Jesus, Ele quer falar conosco essa noite. Jesus, Ele quer trazer uma palavra de consolação, de esperança e também de salvação. Então, louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Deixe-me fazer o reconhecimento dos nossos visitantes. Rapaz, não sei se eu vou conseguir pronunciar. Richard. Cadê quem é? Já mudou o nome? Não era Brian? Ah, tá. Bora para colocar isso aí, fica mais fácil. Porque isso aqui tá. É o filho da irmã Roberta, né, irmã Roberta? O Brian, né? Tá vindo para morar com a irmã, né? Ok. Seja bem-vindo à Igreja Batista Abrigo Celeste. Nós temos o seu Valber com a dona Enedina, que estão nos visitando. Nós estávamos lá na casa do diácono Ademar essa semana e eu lembrei, de vou mandar uma mensagem aqui para o seu Valber. Aí mandei uma mensagem, né? Aí ele me respondeu, fiz o convite, ele me respondeu e aqui está honrando com a sua presença. Amém, irmãos? Temos aqui a Larissa, a Pérola e o Joabe, que são ali os visitantes do diácono Ivon, que moram lá no Japim. Precisamos fazer uma visita lá. Cadê o diácono Ivon? Uma visita lá. Ok. E o Iago? Quem é o Iago? Ah, o pequeno Iago. Ok. Esses são os nossos visitantes. Vamos dizer a nossa frase que temos aí? Seja bem-vindos à Abrigo Celeste e volte sempre. Amém. Amém. Todos vocês são nosso convidado especial. Nós temos orado para que Deus possa nos dar visitantes. Não sei por que esqueceram da irmã Patrícia, porque ela é daqui, né? Ela é daqui, né? Tá certo. Nós estamos orando. Quando a igreja ora, ou volta ou vai para o céu. É melhor voltar do que ir para o céu. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para Mateus, capítulo de número 24. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 14. Eu quero aqui essa noite fazer um estágio, tá? Porque eu fui escolhido para pregar na viagem missionária, dia 16 de fevereiro, que é a nossa viagem missionária da Mibrafé, lá em Manaquiri. Então o pastor Iranei me passou esse texto e eu já quero aqui fazer um estágio, né? Que eu quero trazer em primeira mão para a igreja e depois, claro, que eu vou aperfeiçoar. Eu mudei até o tema, ok? Então, Mateus capítulo 24, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 14, onde nós queremos conversar com vocês sinais do fim e o chamado para decidir hoje. Sinais do fim e o chamado para decidir hoje. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos em particular e lhes pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane,
Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Até aqui a nossa leitura. Vamos orar, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso Pai, obrigado por essa santa palavra que lemos, que a mesma, Senhor, venha fazer guarita nos nossos corações, para que nós venhamos entender de forma clara, objetiva, para nós sabermos, Senhor, os sinais da Tua volta. Por isso nós pedimos, ilumina os nossos corações, para que assim, Senhor, possamos fazer segundo a Tua vontade. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, cada visitante. A minha oração, Pai, é que hoje possa haver consagração de vidas, que hoje possa haver transformação de vidas, e que almas, Senhor, venham se render aos Teus pés, pelos sinais que estão se demonstrando pela Tua volta. Assim, Pai, nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Ok, meus irmãos, queira se assentar. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto que Jesus, aqui, ele coloca como os princípios das dores. E aqui nós estamos diante do texto que relata que Jesus estava no templo, e quando ele saiu desse templo, os discípulos fizeram algumas perguntas para ele. Por exemplo, ele vai dizer no versículo de número 1, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. E ele, porém, lhe disse, não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Ou seja, o templo para os judeus era algo consagrado a Deus. Então, quando Jesus disse para ele que não ficaria daquele templo pedra sobre pedra, eles estranharam. Como assim, Jesus? Você vai derrubar o templo, a casa que é de adoração, que é de louvor ao Senhor? Então Jesus, no versículo de número 3, ele relata isso para mostrar alguns sinais da volta de Cristo. Por isso que no versículo de número 3, ele vai dizer, no Monte das Oliveiras, Jesus tinha saído do templo, ele se sentou de frente para o templo, e vai dizer, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram, Jesus, diz-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Queridos irmãos, hoje nós estamos vivendo em guerras, em violências, doenças, crises morais e espirituais.
E muitas pessoas estão perguntando o que está acontecendo com o mundo. Porque tudo isso que está acontecendo com o mundo, por que está acontecendo isso? E Jesus ele respondeu essa resposta há 2000 anos atrás. Por isso que em Mateus capítulo 24, nós temos os sinais do fim e um chamado urgente, tanto para a igreja do Senhor, como também para aqueles que não têm o Senhor como único e suficiente Salvador. Por isso, queridos irmãos e visitantes, eu gostaria aqui de destacar 4 verdades acerca do fim do mundo. 4 verdades acerca do fim do mundo. E a primeira verdade acerca do fim do mundo está do capítulo, ou melhor dizendo, do versículo 4 ao versículo de número 8. Que a verdade o mundo está dando sinais. Os discípulos eles perguntaram: Jesus, quando é que é a tua volta? Jesus, quando é que vai acabar o mundo? E aqui Jesus responde para ele através dos sinais. Por isso que o versículo de número 4, ele vai dizer, respondendo para os seus discípulos, ele vai dizer: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo de número 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas o versículo de número 8 diz: porém, tudo isto é o princípio das dores. Então Jesus aqui, ele responde ao seu discípulo, e a resposta para nós que possamos estar pensando: mas o que está acontecendo com o mundo? O mundo está indo a cada dia de mal a pior. E Jesus ele responde: sabe por quê? Porque o mundo está dando sinais. Por exemplo, eu coloquei para os irmãos: falsos cristos surgirão nos últimos dias. Jesus está dizendo no versículo de número 5: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, não é isso que nós estamos vivendo no dia de hoje? As pessoas querendo ser Jesus Cristo. Inclusive tem até nunca mais ouvi falar dele, né? O Rene Cristo. Rene Cristo, né? Ele fala do meu pai, né? Eu vou para o meu pai. Vocês conhecem esse personagem? Então é disso que Jesus está dizendo, que para se chegar ao fim, vai vir muitos Cristo, e ele vai dizer no versículo de número 5, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus aqui ele responde para os seus discípulos, quando eles estavam perguntando quando é que vai ser o fim. Quando é que vai ser a consumação dos séculos? E Jesus ele responde que virão muitos Cristos, dizendo que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também Jesus ele coloca aqui guerras. Quando ele vai dizer: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou em Cristo, enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Irmãos, nós estamos ouvindo falar de guerras? Sim ou não? Estamos ouvindo falar de guerra? Rumores de guerras? Nós temos alguns países que estão em guerras. Então Jesus, naquela época, 2000 anos atrás, já responde isso que nós estamos pensando. O que está acontecendo com o mundo? Falso Cristo, rumores de guerra, como também o aumento do conflito, fomes, terremotos. Jesus ele vai dizer assim, no versículo de número 7:
quando ele vai dizer: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E o versículo de número 8, Jesus está dizendo: porém, tudo isto é o princípio das dores. Jesus aqui ele faz uma ilustração que em outros comentários é chamado de dores de parto. Uma mulher que está para dar à luz a um filho é chamado de dores de parto. Ou seja, Jesus está dizendo tudo isso para os seus discípulos, para dizer para ele que é somente o princípio das dores. Irmãos, aqui eu faço a minha primeira aplicação. O problema não é como o mundo está em crise, porque isso nós estamos vivendo é o princípio das dores, e é daqui para pior. Não se engane, é daqui para pior. Mas a dificuldade é que esses sinais, ele mostram a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, a dificuldade não é que o mundo está em crise. A dificuldade é que o homem está longe de Deus. O homem está longe de Deus. Por isso, Jesus Cristo está dizendo: volte-se para mim, acorde. Porque isso é um sinal tanto para a igreja, como também para aquela pessoa que não tem o Senhor como único e suficiente Salvador. O Senhor está dizendo: vocês não estão vendo que nós estamos em guerras? Vocês não estão vendo que está surgindo os cristos e estão enganando a muitos? Vocês não estão vendo que está se levantando nação contra nação, reino contra nação? Jesus está dizendo: vocês não estão vendo que isso é o princípio das dores? Jesus, ele aplica para nós, irmãos, que nós precisamos estar atentos. Mas muitas das vezes, irmãos, tem muito cristão, ou alguns cristãos, que estão vivendo a vida Zeca Pagodinho. Já até disse para os irmãos, né? Como é que é a vida Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Os sinais estão acontecendo, a igreja está dormindo, o povo que não tem Cristo está dormindo, mas Jesus Cristo respondeu aos seus discípulos e disse: está aqui os sinais. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele disse que aparecerão muito Cristo, muitas guerras, nação contra nação, reino contra reino, e tudo isso é o princípio das dores, é para dizer para nós, igreja, é para dizer para você que não tem o Senhor como único e suficiente Salvador, esse é um sinal. Esse é um sinal que Jesus, ele está voltando. Esse é um sinal que Jesus está voltando para terminar a consumação do século. Irmãos, qual é a posição da igreja diante disso? Como é que a igreja ela deve se comportar diante desses sinais? Como é que você, que não tem o Senhor como único e suficiente Salvador, como é que você deve se comportar diante desse sinal? Irmãos, para a igreja, nós precisamos estar vigilantes. Vocês se lembram daquelas 5 virgens nécias, imprudentes, que não vigiaram, e o Senhor delas voltou, e elas ficaram de fora, porque elas não vigiaram? Vocês se lembram disso? Vocês se lembram, sim ou não? Vocês se lembram que ali teve sinais,
teve sinais concretos para que todas pudessem entender que o Senhor daquelas virgens estava voltando, e 5 delas não atentaram para a volta do seu Senhor. Irmãos, isso está acontecendo com a igreja. Anticristos, guerras, fomes, tribulação, isso é somente os princípios da dores. Mas o que está acontecendo com a igreja? A igreja parece que ela está o quê? Dormindo. O apóstolo Paulo, está aí o programa? Vai dar de passar o versículo? Poxa, eu não coloquei, mas eu vou ler aqui para os irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, irmão, por gentileza, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5. Paulo vai dizer assim, ó. Efésios, capítulo de número 5. Porque hoje eu mudei a dinâmica, aí eu preferi colocar aí não dá para colocar o programa, né? É, irmão Jadson? Ok? Irmão, vamos pegar do versículo de número... Aliás, vamos pegar do versículo 3 para a gente entender o contexto aqui que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, quando ele vai falar sobre o fruto da luz e as obras das trevas. E vai dizer a partir do versículo 3, mas a impupidícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeio entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Versículo de número 5, sabeis, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane por palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, e andais como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovais, porque o que eles fazem em culto, o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porquanto tudo que se manifesta é luz, pelo que diz, aí é aqui que eu quero dizer, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Irmãos, esse versículo de número 14, Paulo aqui ele retrata para essa igreja em Éfeso, para aqueles irmãos que estavam dormindo, tinham tomado uma decisão em Cristo Jesus, mas estavam andando como se fossem trevas. E Paulo está dizendo, vocês são luz no Senhor, então vocês precisam despertar do sono e Cristo vai te iluminará. Trazendo esse texto, ou esse versículo, para que eu estou aplicando, a igreja ela precisa acordar. Você que não tem Cristo, você precisa acordar, porque os sinais estão evidentes. Os sinais estão evidentes. Então, a primeira verdade acerca do fim, o mundo está dando sinais. A segunda verdade acerca do fim, o coração do homem está esfriando. Primeiro, o mundo está dizendo guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos. Agora é o coração do homem que está esfriando.
Portanto, olhe para a sua Bíblia no versículo de número 9. Ele vai dizer: então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então Jesus aqui ele responde para os seus discípulos, falando dos sinais, mas também Jesus ele responde para os seus discípulos dizendo: olha, o coração do homem está se esfriando. Por quê? Porque no versículo de número 9 há uma perseguição. Ele vai dizer: então sereis atribulados e vos matarão, serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Então, por se multiplicar a iniquidade, haveria uma perseguição, como também deve haver essa perseguição para nós, por questões que o coração do homem está se esfriando. Também é um sinal bíblico que Jesus responde para os seus discípulos para a consumação do século e para a sua volta. Como também a traição entre pessoas. Jesus, ele vai dizer no versículo de número 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, muitos hão de trair, muitos hão de odiar uns aos outros. Por causa da volta de Jesus Cristo, o coração do homem está se esfriando. E a iniquidade, a cada dia que passa, ela vai aumentando e o amor vai se esfriando. Irmãos, por que nós vemos hoje muitas famílias divididas? Por quê? Porque Jesus está mostrando sinais e os corações vão se esfriando. Então isso é um sinal claro da volta de Jesus Cristo, porque o coração do homem está se esfriando e a violência, ela vai crescendo a cada dia que passa. Os irmãos acompanharam na semana que passou de um pai que matou seu filho, irmão? Vocês viram isso nos jornais? O pai que matou o seu filho a facadas, né? Se eu não me engano, parece que era 3 anos que ele tinha, né? Então isso, irmãos, é violência que vai crescendo a cada dia mais, porque o coração do homem está se esfriando. As pessoas não têm mais compaixão dos outros, né? Quando a pessoa mata, aí agora tem o tribunal do crime, né? A pessoa mata e o tribunal do crime vai lá, mata também essa pessoa. Isso é falta de compaixão. Tudo isso pelos sinais de Jesus Cristo, respondendo para os seus discípulos que o coração do homem está se esfriando, onde até a igreja tem a sua fé superficial, irmãos, porque há muitos ou alguns crentes que estão frios espiritualmente. Por quê, irmãos? Isso faz parte da vida cristã, ficar frio espiritualmente. Isso faz parte dos sinais da volta de Cristo. Então, alguns crentes, eles têm uma fé superficial,
Porque os sinais da volta de Cristo está indicando que o coração, tanto da igreja como do homem que não tem Cristo, é um coração que está se esfriando a cada dia mais. Irmãos, verdades espirituais. Quando o coração se afasta de Deus, o amor morre. Quando o coração a cada dia se afasta de Deus, o amor morre. Mas ainda há uma esperança em Cristo Jesus. Então, o Senhor Jesus Cristo, no versículo de número 12, ele vai dizer: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase. Ainda bem que não é de todos, é quase todos. Irmãos, como é que está o seu coração? Está um coração fervoroso? Está um coração voltado para Cristo? Está aquele coração frio? Não tem mais vontade de servir a Deus? Não tem vontade mais de vir à igreja? Será que essa promessa, ou melhor dizendo, esse sinal, não está se cumprindo no teu coração? No teu coração? Isso é um sinal claro da volta de Cristo, irmãos. Isso não significa que todos aqueles que disseram sim para o Senhor são verdadeiros filhos de Deus. Por isso que a palavra do Senhor nos diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de Deus. Então Jesus, ele responde para os seus discípulos: o fim está chegando por ocasião do coração do homem que está se esfriando a cada dia que passa, porque está se multiplicando a iniquidade. Não deveria ser o contrário para nós? Se multiplicar o amor, a compaixão, o perdão, deveria ser o contrário. Mas Jesus está dizendo que isso é um sinal claro para a igreja, é um sinal para aqueles que não têm o Senhor como único e suficiente Salvador. A terceira verdade acerca do fim está no versículo de número 13, que é a perseverança que salva. A perseverança que salva. Versículo de número 13, ele vai dizer: aquele, não é todos, aquele, porém, que perseverar até o meio do caminho, irmãos. Até onde? Até o fim. Esse será salvo. Esse será salvo. Ontem nós estávamos com os jovens, geração eleita, lá na Igreja Batista, 24 de março, no 9º aniversário, conferência dos jovens daquela igreja, e o tema foi a jornada em Cristo. Pastor Samuel pregou muito bem a mensagem, falando da nossa jornada, que nós temos um começo, todos começam, mas nem todos chegam ao fim. Trazendo essa ideia para que o Senhor está dizendo aqui, nós temos como verdade que a perseverança, ela salva a pessoa. Porque o Senhor Jesus está dizendo aqui: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não está dizendo que se perde a salvação. Que Jesus está dizendo que aquele que é salvo, ele persevera. Aquele que é salvo, ele persevera. E o que é perseverar? Perseverar não é abandonar a fé, irmãos. Tem muitos cristãos que já abandonaram a fé. Tem muitos cristãos que já abandonaram a fé. Sabe por que abandonaram a fé?
porque esse sinal evidencia que essa pessoa ainda não tomou uma decisão verdadeira ao lado de Cristo Jesus. E quando essa pessoa, esse cristão, não tomar a verdadeira salvação em Cristo Jesus, essa pessoa não vai perseverar, irmãos, porque isso é um sinal da volta de Cristo, é a perseverança dos santos. Cristo nos salvou para nós não ficarmos no meio do caminho. Nós temos uma jornada, nós começamos quando Cristo nos salvou, nós estamos indo para o céu, mas necessita de perseverança. Então, o sinal da volta de Cristo para a igreja do Senhor é que ela precisa perseverar. E perseverar não é abandonar a fé. Porque muitos já caíram, irmãos. Porque muitos já não estão na fé. Porque muitos não têm mais fé. Porque não perseveraram. E por não perseverar, estão evidenciando que precisam de salvação. Porque todo salvo, ele persevera. Perseverar também não é desistir de Cristo. Não é desistir de Cristo. Tem muitos que já desistiram de Cristo. Tem muitos que não têm mais temor a Cristo. Tem muitos que não obedecem os mandamentos de Cristo, porque não estão perseverando. Então, perseverar não é desistir de Cristo. Pelo contrário, perseverar é estar em Cristo. Perseverar é permanecer firme mesmo nas dificuldades. O que o Senhor Jesus Cristo disse para nós? Irmãos, na jornada de vocês, nessa perseverança, vocês vão ter aflições. Mas o que ele diz? Tem de bom ânimo. Então a perseverança é um sinal para nós da volta de Cristo, que nós precisamos perseverar. Ou seja, ser cristão não é somente frequentar a igreja. Ser cristão é entregar a vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não basta apenas começar, é preciso terminar bem. Tem muitos que já começaram a jornada, mas no caminho não perseveraram. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo no versículo de número 13, ele disse para os seus discípulos, que era João, Tiago e André, ele diz: olha, vocês precisam perseverar até o fim, e assim vocês vão ser salvos. Vocês vão ser salvos. Irmãos, aplicação para nossas vidas: não deixemos Cristo. Vamos perseverar em Cristo Jesus, porque é um sinal evidente para as nossas vidas. Nós só vamos manifestar que somos verdadeiros cristãos se nós perseverarmos em Cristo Jesus. E você que não tem Cristo como único e suficiente Salvador, Jesus, Ele quer que você venha ter essa salvação para que você também possa perseverar. Porque os sinais estão claros. Quarta verdade, acerca do fim. Jesus, no versículo 14, ele traz a última chance antes do fim. A última chance antes do fim. Versículo 14, ele vai dizer: e será
pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, antes do fim, Jesus, ele envia uma mensagem de salvação. Jesus está dizendo para os seus discípulos, antes de chegar ao fim, esse evangelho, ele vai ser pregado no nosso contexto de hoje, dia 25 de janeiro de 2026, às 8h17. Esse evangelho ele vai ser pregado, o evangelho da salvação. Depois que esse evangelho da salvação for pregado nessa noite, poderá ser o fim para você. Ou Cristo pode voltar, que será o fim para todos nós, ou Cristo pode te chamar. E para você que não tem o Senhor como único e suficiente Salvador, essa possa ser a última mensagem que você possa estar ouvindo nesse dia 25 de janeiro de 2026. Pode ser a última mensagem que você possa estar ouvindo. Quem sabe quando você sair dessa igreja, você não poderá ter mais outra oportunidade de ouvir esse evangelho. Quem sabe vai ser o seu fim, porque nós não sabemos, eu não sei o que vai acontecer comigo após esse culto, eu não sei o que vai acontecer comigo após amanhã, eu não sei, mês que vem eu não sei, mas quem sabe é o último ou a última mensagem que você possa estar ouvindo nesse ano de 2026. A qualquer momento nós podemos morrer, irmãos. Então Jesus Cristo, antes do fim, ele traz uma mensagem. Antes do fim, ele traz uma mensagem de salvação, porque o evangelho é perdão para o pecador. Esse é o evangelho. Jesus está dizendo, e será pregado este evangelho, que é o perdão para o pecador. Ele que não tem Cristo como único e suficiente Salvador. Esse é o evangelho que perdoa. O Senhor Jesus Cristo, ou melhor dizendo, o apóstolo João, vai nos dizer, se você confessar o seu pecado, Deus, ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados, porque o evangelho é perdão para o pecador. O evangelho que Jesus está dizendo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, é o evangelho que dá uma nova vida para o perdido. Uma nova vida para o perdido, porque o perdido, ou melhor dizendo, a pessoa que não tem Cristo como único e suficiente Salvador, Paulo vai dizer que essa pessoa está no império das trevas. O apóstolo João vai dizer que a ira de Deus está sobre a pessoa que não tem Cristo como único e suficiente Salvador. Mas essa mensagem do reino, que pode ser a última para você, ela traz uma nova vida para você. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E o apóstolo Paulo, corroborando com isso, ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o Senhor, respondendo para os seus discípulos, ele vai dizer, será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então verá o fim, porque o evangelho é a esperança para o desesperado. O evangelho é a esperança para o desesperado. O apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, ele vai dizer que Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso Salvador e Cristo é a nossa esperança
Por isso que o Evangelho é a esperança em Cristo Jesus, o qual Jesus ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, por esses sinais que estão acontecendo, irá aos santos céus, se não for pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o Evangelho é a salvação para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Esse é o Evangelho que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, que esse Evangelho está sendo pregado, e depois que esse Evangelho for pregado, então virá o fim. Aplicação evangelística. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e perceba que o seu coração está frio. E perceba que você se afastou de Deus e precisa entregar a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia de você reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, porque os sinais estão evidentes. E essa possa ser a última mensagem. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 2, não está aí, mas está aqui, ele vai dizer assim: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Lembre, irmãos e visitantes, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então verá o fim. Quando você chegar na presença, no juízo de Deus, você não vai ter desculpa. Paulo vai dizer que o homem ele é indesculpável, não tem desculpa. Deus ele te trouxe essa noite com um propósito específico para trazer os sinais evidentes que estão acontecendo no mundo, para que você reconheça que você precisa de Jesus como único e suficiente Salvador. Que todas as coisas vão passar, mas a eternidade ela jamais passará. O templo foi destruído, como o Senhor Jesus Cristo disse. Hoje está lá somente a ruína. Esse templo ele vai ser destruído. Todas as coisas vão ser destruídas. Mas a eternidade jamais vai ser destruída. Porque Jesus, ele garante essa eternidade para você. E aqui eu encerro esse sermão fazendo as seguintes aplicações. Primeiro, se você, ou melhor dizendo, se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Nós, igreja, nós estamos preparados por todos esses sinais. Nós somos aquelas virgens prudentes que guardou os azeites, ou nós somos aquelas virgens nécias, imprudentes, que não se preparou. Como é que nós estamos como igreja hoje, irmãos? Nós estamos vigiando? Ou nós estamos, deixa a vida me levar, eu vou fazer a minha faculdade, eu vou construir a minha casa, a minha família, estou nem aí para os sinais de Cristo, ele que venha, cuidado. Ele pode vir, tua casa, teus bens não irão para o céu. Porque no caixão só tem lugar para um corpo. Não existe caixão que possa levar carro, possa levar bens, ainda não existe. Mesmo se existisse, não teria como levar. Segundo, não adie a sua decisão. Mais uma vez eu apelo. Quem sabe essa não vai ser a última mensagem. A última mensagem que nós vamos escutar. Agora há pouco nós fizemos uma oração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Já pensou se Jesus viesse agora? A última mensagem que
que nós escutamos foi no dia 25 de janeiro, última mensagem. Já pensou, irmãos, isso para nós? Então, quem sabe para nós vai ser a última mensagem. Não brinque com a eternidade. Eternidade, ela existe. Eternidade é morar a vida toda com Jesus Cristo. Então não brinque com a eternidade. A eternidade, ela existe, ela é real. Nós vamos viver nos santos céus, pelos séculos dos séculos, com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não brinque com a eternidade. E por último, volte-se para Cristo agora. Volte-se para Cristo agora. Irmãos, aplicação geral para todos nós. Vamos vigiar a todo momento. Sinais estão evidentes. É daqui para pior. Não se engane. Pode vir o filho do Bolsonaro, pode vir outro prefeito, é daqui para pior, porque é necessário que isso aconteça. E pela graça de Deus, nós temos a palavra de Deus que está nos dando esses sinais. Que esses sinais não possam estar nas nossas vidas por estar esfriando os nossos corações, mas que possa estar aumentando o amor de uns para com os outros, o amor por Deus. E para você que não tem Cristo como único e suficiente Salvador, está aí os sinais. Guerras, rumores de guerras, ódio, traição, fome, pestes, está aí os sinais para a volta de Cristo. Amém, irmãos? Que Deus assim possa nos abençoar. E se hoje for a última mensagem, quero ver todos vocês nos santos céus. Amém? Vamos orar pedindo a graça e a misericórdia do Senhor. Mas antes disso, eu quero oferecer duas oportunidades. Duas oportunidades graciosas de Deus para nossas vidas. Primeira, existe alguém crente, salvo em Jesus Cristo, que não está vigiando a volta de Cristo pelos sinais? Tem alguém aqui entre nós que quer consagrar a sua vida? Tem alguém entre nós que está vivendo a vida Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem alguém, irmãos, essa noite que precisa se consagrar a Deus? Dizer, Senhor, eu reconheço todos esses sinais, eu preciso me preparar. Eu preciso pregar para o meu filho, para minha esposa, para o meu esposo, para a minha parentela. Eu preciso me preparar. Alguém essa noite? A minha segunda pergunta é para você que não tem Cristo. De todos esses sinais que você observou essa noite por meio da palavra de Deus, todos esses sinais, a volta de Cristo ela é iminente a qualquer momento. Tanto a volta como a nossa morte. E você precisa reconhecer que você precisa entregar a sua vida a Jesus. Então, minha pergunta: há alguém essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Faça assim com a sua mão, que eu vou entender que esse gesto você está dizendo, pastor, me deu foi medo agora. Sabe por quê? Porque todos esses sinais estão indicando a volta de Cristo. E eu não quero ir para o inferno. Eu quero ir para os santos céus, por isso a necessidade de você entregar a sua vida a Jesus Cristo, porque os sinais estão evidentes. Alguém essa noite quer entregar a sua vida? Olha, quem sabe possa ser sua última noite. Olha, quem sabe possa ser a última mensagem que você está escutando. Não estou apelando, só estou dizendo a verdade bíblica. Nós não sabemos o dia de amanhã. Que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, possa conceder outras oportunidades antes que Ele volte. Que o Senhor nos ajude, que os nossos filhos que não têm Jesus possam se converter antes que Ele volte. Que o Senhor Jesus nos ajude, que possamos consertar as nossas vidas antes que Ele volte pela graça do Senhor.
Oremos. Senhor Jesus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esses sinais evidentes que estamos evidenciando, que há 2000 anos atrás o Senhor já tinha falado aos seus discípulos, e hoje, Senhor, nessa geração, nós podemos, Senhor, contemplar todos esses sinais, e iremos contemplar outros sinais, porque assim diz a Tua palavra, Senhor, que é somente o princípio das dores, Senhor. Então, com certeza, outros sinais irão vir para que essa profecia feita pelo Senhor possa se cumprir, Pai. Pai, nós queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, para que estejamos preparados para a Tua volta, Senhor. Que possamos, Senhor, vigiar as nossas vidas da forma como nós estamos andando, Senhor. Uma forma santa, uma forma que agrade ao Senhor e glorifique o Teu nome, Senhor. Pai, eu te peço a Tua misericórdia. Eu te peço, Senhor, a Tua graça. Se porventura, Senhor, entre nós, uma pessoa que não tem o Senhor como único, suficiente Salvador, ó Senhor, haja com graça, Senhor. Não deixe, Senhor, que essa noite possa ser a sua última noite. Não deixe, Senhor, que essa mensagem possa ser a última mensagem. Não deixe, Senhor, que esse mês possa ser esse último mês. Não deixe, Senhor, que esse ano possa ser esse seu último ano. Mas ajude pela Tua graça, que essas pessoas possam entender que precisam tomar uma decisão diante do Senhor. E assim, Pai, o Senhor virá, porque assim vai ser o fim. Quando esse Evangelho for pregado a todas as nações e servirá de testemunho, Senhor, para todas as nações, aí sim, o Senhor voltará quando os nossos filhos entregarem a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando os esposos, maridos, parentelas tiverem entregado as suas vidas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo pela Tua graça e misericórdia, aí o Senhor virá, Senhor. Que nós queremos que todos vão para os santos céus. Essa é a nossa pregação. Essa é a nossa oração, e nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Ok, irmãos, convido aqui o dirigente que vai fazer o término do culto dessa noite. Boa semana, boa noite a todos.